Bom dia, bom dia, bom dia! E hoje o Telegram tá travadíssimo. Mas vamos lá, começamos novamente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E vamos para a música da minha convidada para começar o dia maravilhosamente bem. Vamos lá, vem com a gente, vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, galera! Chama a galera, acorda todo mundo! Bora colocar esse Instagram pra bombar! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Vem galerinha com a gente! A minha convidada já está prontinha, só aguardando você. Então vem com a gente, vamos começar essa live que hoje é duplamente especial. Nós temos duas Janas para vocês, duas. Bom dia, Lu, bom dia, bom dia. Bom dia, galera. Vamos lá, vamos ver quem é organizado para estudar. Bom dia, bom dia, bom dia. Yay! Bom dia, agora conseguiu. Agora o pessoal agora tá tá vendo. certo. Foi a primeira Tudo bom, vez que Jana? aconteceu isso. É, Uhum. veja só. Ó, agora o pessoal tá vendo. Agora sim, agora tá destravado. E apareceu agora você lá na minha bolinha, lá nos meus destaques lá, né? Uhum. Apareceu. Então vai dar certo. Então tá bom. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer. É um prazer ter uma outra Jana comigo. Ai, que legal. Você sabe que uma coisa que era muito curioso para mim é... Bom dia, Lê! O Lê aí com a gente. Era muito curioso para mim, porque na época que minha mãe me colocou esse nome, não era tão comum. Então, quando eu encontrava uma outra Janaína, eu ficava... Oh! Agora a gente já sabe que é comum, certo? Mas... Não, e minha mãe também conta que quando ela foi me batizar, o padre falou, mas você vai colocar este nome? Aí ela, sim, Então não era muito comum mesmo o Janaína. Exato. O pessoal assustava um pouquinho, né? Mas era bem diferente. Imagina o meu, que é com Y. E não é. Olha só, daí é diferentaço. Exato. Eu tô prometendo pra galera que ter dupla Jana hoje é duplo conhecimento, hein? Então, assim, olha só. Bora lá! Que responsabilidade, hein? Pois é. Mas assim, eu acredito realmente, eu tenho te acompanhado nas redes, então quando eu te convidei, eu convidei porque eu sei que você tem muito a agregar e isso é bom, né? Obrigada. Eu jamais, né, trago alguém assim para falar com a galera, comigo, que não tenha pelo menos superado muitas coisas em relação ao aprendizado, né? Porque se você nunca sentiu a dor, você não entende, não tem empatia com o outro, né? E muitas das pessoas que me assistem, eles é justamente isso, querem transpor as barreiras de aprender alguma coisa, né? Que bom. Então, vamos lá! A live é sua, então... Não! Por favor! A live é nossa. Mas, Jana, eu queria te agradecer também pelo convite, né? Nós nos encontramos, acho que pelo Leandro, até que tá aqui na live, né? Isso. Ele que é o nosso amigo em comum, tem um amigo terapia, então, assim, fico muito feliz
desses encontros que acontecem ao longo do caminho, das pessoas que a gente vai encontrando, vai agregando, vai somando. Então, isso é muito bom. Muito bom eu estar aqui, você estar no meu Insta também, né? As pessoas terem essa possibilidade de estar vendo a Teacher Jana, né? Eu falei lá, a live é com a Teacher Jana. Então, isso é muito legal, é muito bacana, né? E a internet, ela veio justamente para isso, para a gente poder quebrar essas barreiras, né? Quando que eu imaginei que estaria fazendo uma live, no caso com você hoje, se não fosse a internet para estar nos ajudando em tudo, né? A quebrar essas barreiras que você mencionou aí do medo, a quebrar a barreira do não conseguir falar inglês. Então, assim, são tantos aprendizados que a gente pode ter através dela, que isso nos ajuda, nos auxilia no dia a dia, certo? Exato. E aí, Jana, a gente já tem perguntinha. Olha, sério? A Lu falou, o que vou dizer do meu? Jamais. A organização de estudo, eu acredito eu. Mas a gente já fala disso. Primeiro, eu gostaria que eu já te conheço, já te acompanho, mas tem pessoas que ou vão assistir agora ao vivo, ou vão assistir depois que não te conhecem. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, dissesse quem é você, né, para falar sobre esse assunto, vamos dizer assim, né? Tá, legal. Primeiro que eu vou pedir, tá me ouvindo bem, né, Jana? Tô sim. De vez em quando beleza, você dá uma travadinha, mas nada é muito rápido. Tá bom, vai me ajudando, vai me orientando, tá bom? Tá, o celular tá no carregador, então qualquer coisa eu posso colocar o fone também. Uhum. A Jana é uma pessoa que trabalhou 10 anos na área de relacionamento com o cliente, especificamente no setor de pós-vendas, e sempre com pessoas, treinamentos, então, e muito cliente na orelha, né? Reclamando, como se fosse um 0800. Uhum. E eu comecei a minha transição de carreira há 1 ano e meio, onde hoje eu gosto de falar que eu estou coach, né? Uhum. Então, na pandemia, que realmente eu comecei os meus atendimentos de coach, mas no ano passado que eu realizei as minhas formações. Então, eu fiz inúmeras formações, né? Formações para ser palestrante, formação de PNL, né? Para poder destravar tudo, para poder realmente começar a atuar, formação na área de coaching. Hoje, eu sou especialista em autossabotagem. É algo assim que eu me encantei, é um segmento que eu assim sou apaixonada mesmo e já fiz especializações para poder falar sobre autossabotagem e fazer devolutivas de autossabotagem. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm aquele medo, aquilo que trava elas é exatamente um pensamento sabotador, é uma crença, como a maioria das pessoas falam, né? Sim. Então, a gente eliminando isso, a gente já consegue fazer com que a pessoa tenha resultados extraordinários, né? E você lida com isso, você trabalha dessa maneira também para auxiliar no processo de aprendizagem, né? Sim, então, eu acho isso muito bacana, unir as duas coisas faz com que as pessoas tenham esse resultado positivo, né, Jana? Então, assim, basicamente a Jana é essa. Ontem fui comemorar meus 13 anos de casado com meu marido. Então, 13 anos de casado já. E tenho uma filha de 8 anos, onde eu tento inserir ela nesse mundo, onde ela está comigo no segmento do empreendedorismo, fazendo com que ela tenha crenças diferentes das que eu tinha, né? Que a minha mãe colocou, meu pai colocou. Então, eu tento ir modelando ela, para que ela, quando tiver um pouquinho maior, ela já deslancha muito mais rápido do que a gente, né? Que teve que procurar alternativas, né? Sim. Então, é isso aí. É a mini coach, a Yasmin, né? A mini coach. É a mini coach. Eu tinha um sonho. Esses dias ela me perguntou, mãe, ela sabe que a escola que ela estudou, a escola que eu sempre queria que ela estudasse, né? Eu sonhava em entrar naquela escola e deixar minha filha lá. E ela perguntou para mim, mãe, qual era o outro sonho que você realizou
comigo, né? Eu achei muito interessante a pergunta dela, né? E eu respondi, eu falei, primeiro que era escola e depois era colocar você no inglês pequenininha. Então, ela tem 8 anos e ela já estudou 2 anos de inglês, né? Então, esse era o meu sonho, Jana, sabe? Fazer com que ela entrasse desde pequena, ter contato com a língua. Porque a minha dificuldade também foi grande nesse sentido, né? De aprender uma nova língua, de falar fluentemente. Então, eu já queria com que ela aprendesse desde o início. E ela ficou muito feliz, né? Eu falei isso para ela, ela falou, nossa, que legal, né? Tem algo mais? Eu fui falando mais coisas, mas isso aqui tem relação com a live de hoje. A importância, né, do inglês, a importância da gente se destravar, da gente falar. E o principal, né, de como se organizar para aprender isso, né? Exato. Então, como fazer isso acontecer, né, Jana? E você tem muitos alunos, não é mesmo? Sim, sim. Tanto, principalmente agora como online, né? Assim, abriu bastante o meu leque de possibilidades, né? Sim, online é tudo de bom. Os meus atendimentos também são online, né? Ele quebra barreiras, né? Então é excelente mesmo. E das dificuldades que os seus clientes apresentam, Jana, quando eles falam assim da organização, o que eles relatam para você, Jana? Normalmente, quando eles chegam para mim, eles já chegam saturados de estudar da forma errada. E assim, eles falam, mas tem muita coisa. E hoje com a internet, e a gente não sabe para onde vai. E a informação, é muita informação. E muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma aluna que eu tive que proibir ela de abrir os livros de gramática nos 2 primeiros meses de aula. Porque ela tinha uma coleção, ela me mostrou uma pilha de livros de gramática, mas que ela não conseguia falar, porque ela olhava para os livros e achava muita coisa e acabava não fazendo nada. Já travava ela ali mesmo. Já travava ali, né? E eu tenho alunos que não sabem por onde começar, outros que são até bem organizadinhos, mas não dizem que não tem tempo para estudar inglês, entendeu? Então, assim, nós, como coach, como PNL Practitioners, nós sabemos que tempo, nós é que fazemos o tempo. Então, provavelmente, a pessoa está faltando organização. E essa foi uma das razões que eu te chamei. Porque você mencionou justamente isso, né? Da necessidade de você organizar o que você está aprendendo, né? Em uma das suas lives. E é importante isso. Quais os benefícios, né? De mostrar para eles quais os benefícios de você ter um planejamento, um começo, meio e fim para o seu aprendizado. O quanto isso vai acelerar você aprender, né? O Marcos, ele falou aqui, né, sobre obesidade mental. E é justamente isso. A galera tá com tanta informação que não sabe o que fazer com essas informações. Não sabe onde colocar, né? Tem tanta gente aí ensinando inglês, aí vem um fala uma coisa, o outro fala uma coisa. O que é verdade? O que realmente é? Então, assim, é importante você definir uma pessoa que você queira seguir e seguir aquela pessoa, porque se você ficar seguindo várias, você vai ter um treco, porque eu já encontrei cada barbaridade em relação ao aprendizado do inglês, e assim, tipo, a galera prometendo milagres que não existem. E não é só no inglês, eu vejo isso especificamente em relação ao inglês, mas é no geral, né? Um fala que pode azul, o outro fala que só pode vermelho, né? É a percepção dele. Então fica complicado para a pessoa que está assistindo, para a pessoa que está tendo esse contato com o idioma ou com qualquer aprendizado que ele queira. Por exemplo, eu estou me aventurando na cozinha fitness. Show! Que legal! Então, eu escolhi uns 2 ou 3
porque eles têm estilos diferentes. Tem uma vegetariana, tem uma, né? Mas não do mesmo ramo. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse seguindo todo mundo que fala sobre culinária, eu ia pirar. Sim, e é mesmo. E é o que acontece com as pessoas hoje. Elas estão pirando, Jana. Elas estão pirando porque tem muito conhecimento, elas não sabem qual linha mestra. Sabe a linha mestra que a gente tem que ter para seguir? Uhum. Elas não têm esse cuidado e ficam pulando de galho em galho. Olha o tempo que a pessoa perde quando eu fico pulando de profissional por profissional. A questão da confiança, de eu escolher uma pessoa, confiar na metodologia, confiar naquilo que ela está falando, é extremamente importante num processo de aprendizado, né? Por que você fala isso, Janaína? É simples, eu vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com a parte de aprendizado de línguas, mas pega esse raciocínio aqui. Eu tenho uma filha de 8 anos. Eu tenho que levar ela numa pediatra, não é mesmo? Uhum. E o que as mães fazem? Elas escolhem um pediatra para confiar. E aquilo que o pediatra me fala, eu tenho total segurança que é o correto. Então, eu confio naquele profissional e eu sigo as orientações dele. Agora, tem muitas mães que acabam também. Leva num, aí fica desconfiada, vai no outro, leva no outro. Aí pensa o desgaste que tem, o custo que tem comprar remédio. Então, é tudo você tem que escolher, você tem que tomar decisões de qual profissional eu pego. Então, no meu caso, estou falando aqui do pediatra. Então, e isso se aplica para qualquer área. Qualquer área. Eu quero, de repente, aprender inglês. Eu não posso querer ficar buscando os hackzinhos. Sabe aqueles hackzinhos que o povo está acostumado agora a buscar, principalmente por causa do marketing digital, né? Uhum. O que eu faço para ter mais seguidores? Como que eu faço para ter um conteúdo que dê muito like? Isso é hack, né? Eu tô querendo burlar a base. Então, assim, e daí o que acontece? Uma pessoa fala de um jeito, outra pessoa fala de outro jeito, outra de outro. Eu não sigo nenhum. E eu continuo sem resultado. Essa que é a verdade. Eu continuo patinando, continuo ali sem ter um resultado. Então, isso é extremamente importante. Eu falei sobre isso numa live com a Carol. Falei, o povo fica pulando de galho em galho, não se aprofunda e não tem resultado nenhum. Aí fica achando que, viu só? Falei que não ia dar certo isso? Viu só? Falei que se eu seguisse aquele método lá, daquele fulaninho lá, não ia dar certo? Mas o que você fez? Né? Assistiu algumas livezinhas, aí pulou, assistiu do outro, comparou, não colocou nada em prática. Eu ouvi, Jana, eu tava ouvindo, o meu marido tá ouvindo bastante o Thiago Ventura. Acho que o Thiago Ventura é um comediante, sabe? Uhum. Muito engraçado, bem legal. E ele falou que... Deixa eu ver se foi ele. Não foi ele, foi outra pessoa. Que pra gente ser especialista em algo, a gente tem que praticar mais ou menos umas 1000 horas. Uhum. São especialistas, expert seria 10.000 horas. Então é 10.000 horas, isso mesmo, porque eu ouvi isso ontem. 10.000 horas. Pare e pense, Jana. São 10.000 horas para eu virar especialista. E tem pessoas que têm medo, tem preguiça de começar a fazer isso e ficam só no conteúdo. Exato. E eu tenho que ir para a prática, eu tenho que começar a fazer. Mas eu preciso da linha mestra primeiro, eu preciso decidir quem que eu vou seguir, eu preciso decidir qual é a metodologia. Eu tô na dúvida. Gente, começa. Não deu certo, pula para outro, mas pelo menos começa, Jana. Né? Faz sentido isso que eu tô falando, Jana? Sim, com certeza. Sim, com certeza. O Marcos falou aqui que as pessoas querem ouvir o que lhe agrada e não o que é preciso. Aí ele consertou o que querem, né? Tá certo, isso mesmo. Exatamente isso. A galera está em busca não de um aprendizado real, mas sim daquilo que
ele me agrada, o jeito que fala. Ah, eu acho que esse aqui tá falando o que eu quero ouvir, então vai funcionar. E não é bem assim. Às vezes, por exemplo, você como mãe e eu também, eu falo coisas para o meu filho que é pro bem dele, mas que não agrada a ele. Sim, sempre. Então, na maioria das vezes. Às vezes, quando você tem um profissional sério, e eu falo isso para os meus alunos, olha, vai ter aula que você vai me amar, vai ter aula que você vai querer me matar, porque você não vai entender nada, você vai ficar confuso por uns 2 dias até a ficha cair e tá tudo bem. Né? Não é toda vez que nós vamos... um profissional sério, ele tem que falar o legalzinho, o que é gostoso, mas ele também tem que falar a verdade, tem que falar o que é correto, né? Por exemplo, ontem mesmo eu dei um workshop de pronúncia e a gente tem que jogar a verdade, falar assim, olha, o brasileiro fala assim mesmo, tá errado, é assim, entendeu? E nem sempre a pessoa quer ouvir que ela está pronunciando errado, que ela não está falando. Ela acha que é o americano, que é o inglês, que é o canadense, que é mal educado e não está fazendo esforço para entender ele. Sim, sim. Entendeu? E mexe na questão da dor, né? Eu vou ter que mudar. Eu tenho que... Então isso mexe na dor, na zona de conforto, né? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Pessoal, para eu fazer, né? Para eu realizar a minha transição de carreira, eu tive que sair da minha zona de conforto. Eu já sabia muito bem como que eu fazia para atuar naquele ramo, naquele segmento. E para eu mudar, né? Eu tinha uma dor, aí eu decidi que eu não queria mais ficar com ela e caí em outra. E daí eu tinha que sair da zona de conforto, tinha que começar a fazer os treinamentos, tinha que começar a me dedicar a estudar. Aí a Jana vem e pergunta como que você se organizava para fazer isso, né? Com filho, com marido, né? Tendo toda a casa para cuidar. Naquela época eu estava na casa da minha mãe também, o que digamos assim, dificultou ainda mais, porque tinha mais pessoas ali envolvidas, né? Então, assim, aí eu até falei para a Jana, falei, nossa, Jana, depende muito do perfil, né? Cada perfil estuda de um jeito, né? Eu estudo de um jeito, meu marido estuda de outro, né? Mas assim, gente, era de madrugada, né? Eu tenho essa facilidade, estudava de madrugada, então quando tudo ficava quieto, eu ia lá, começava a estudar palestras, né? Para eu decorar uma palestra, Jana, como não foi fácil, como foi um aprendizado difícil ali, né? Não, desafiador, deixa eu mudar a palavra, né? Desafiador aprender, né? Me sentir segura para poder aplicar aquilo. Aí existem, até, não sei se você utiliza ou não, né? Mas existem algumas ferramentas. O mapa mental é uma ferramenta que te ajuda muito no processo de aprendizagem, né? Uhum. Então, assim, eu apliquei esse mapa mental, me ajudou muito mesmo. Foi, assim, o que alavancou, assim, a maneira com que eu conseguia decorar, né? A linha de raciocínio da palestra. Então, assim, utilizar mapa mental. Não sei se dá para utilizar mapa mental pro inglês. Dá sim. E funciona bastante. Bastante. Gente, mapa mental é algo assim, bem colorido. Até esses dias que eu joguei o meu, porque ele ficava grudado na parede, sabe? Numa cartolina enorme, assim. Tava na parede lá. Então, todos os processos, tudo colorido, tudo a gente tem que fazer, né? Se dedicar para fazer ele, né? E eu fiz na mão, então, assim, é algo que você vai decorando, você vai fazendo. Agora, eu posso estudar, Jana, como eu te falei, aqui é real, né? Aqui é a nossa realidade. Sim. Eu posso estudar, a minha mesa pode estar bagunçadíssima, Jana. Eu sento nela, eu estudo, entendeu? Eu faço resumo, eu desenvolvo. O meu marido não, Jana. O meu marido, para ele estudar, a mesa tem que estar organizada, tem que estar tudo certinho. Ele arruma primeiro para depois estudar.
Então, assim, o que eu quero falar com isso, né? Que você precisa também conhecer a maneira com que você produz melhor, né? Eu acho perca de tempo ter que arrumar a mesa. Então, assim, eu taco-lhe pau e começo a estudar. Meu marido já não. Ele já prefere arrumar tudo, se sente mais confortável para fazer esse estudo. Então, assim, o que eu acho legal, bacana, realmente você se conhecer. Então, digamos assim, numa metodologia de aprendizado, o autoconhecimento também entra, Jana. Você acredita nisso? Exato. Então, assim, pode falar. É importante a gente se conhecer justamente por causa disso. Porque às vezes a gente não tem sucesso em fazer alguma coisa porque a gente está copiando alguém naquele processo. Show, e ao copiar alguém, a gente acaba dando errado. Então, eu vou até aproveitar agora essa pausa e falar para o pessoal. Pessoal, não se acanhe, pode fazer pergunta e falar para a gente como você estuda, como você acha que funciona para você. E aí a gente vai dizendo para você se realmente isso dá certo ou não, porque a gente já tentou de muitas coisas, né? E assim, ao se conhecer, o que acontece? Você sabe, por exemplo, seu marido já sabe que ele tem que organizar. Então, por exemplo, ele já conta isso no tempo de estudo, ele já conta isso como que vai funcionar, aonde que ele vai estudar. Então, isso tudo já otimiza o processo. Eu tenho um lema na minha empresa que é aprenda do seu jeito. E muita gente fala assim, nossa, Janaína, você tá, né, viajando na maionese. Como assim? Faz uma caixinha, grava as aulas e vende, cara. Faz o que todo mundo faz. E eu tenho relutado em relação a isso, porque muita gente me pressiona em relação a, ai, você é ótima, grava suas aulas e vende, faz o curso. Mas eu não vejo como isso poderia ser, porque na minha empresa, o que eu ofereço? Uma aula personalizada para aquela pessoa. Então, tem aluno que eu sou uma professora muito. Tem aluno que eu sou faca na caveira. Bora lá, vamos lá, vem, vamos. É comigo, bora lá, faz de novo, repete, vamos. Tem aluno que nunca levou um chacoalhão meu, tem aluno que leva toda a aula. Então, assim, eu tenho que me adaptar ao aluno. Porque se eu quiser ensinar para ele do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sei, aí nós vamos para o óbvio. O óbvio também precisa dizer isso, né? Ele também precisa ser dito. Porque é óbvio para quem? É óbvio para mim aquilo lá. Mas para outra pessoa, não é. Eu vi muito isso ontem no workshop de pronúncia. O que era muito simples para mim, para a pessoa, não era concebível na mente dela ter aquela junção. Então, assim, é importante a gente respeitar o jeito como você estuda, como você faz as coisas. E aí sim vai funcionar para você. Porque se você continuar copiando o que os outros fazem, o que dá certo para os outros, não vai funcionar. Você já imaginou o seu marido estudando na sua mesa bagunçada? Não estuda, não rende. Não rende. E ele fica bravo quando ele fala que eu sou espaçosa demais, né? Então, assim, a mesa dele tá aqui do lado. Eu não deixo nada lá. Eu já evito de deixar lá, porque Deus o livre. Né? Então, assim, eu sei que eu tô atrapalhando ele daí, né? Já conheço ele, sei da peça, então isso já ajuda bastante. Mas por quê? Eu sei do meu perfil, eu sei qual é. Então, aqui, voltei. Aí, isso já ajuda. Você, quando falou que faz Desculpa, tá entrando uma ligação. Aí você falou que faz o seu... Travou, Jana. Voltou? Voltou. Tem uma ligação entrando e estão insistindo.
Então, assim, você falou que faz o teu atendimento personalizado, né, Jana? Uhum. Porque você usa análise de perfil comportamental, provavelmente, né? Sim. Você faz a leitura da pessoa e você sabe. Comigo, Jana, você já poderia ser aquela do vamos, 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 que eu gosto assim, né? Então, isso é muito legal. Muito bom para esse processo, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Então, assim, ter esse conhecimento, saber como fica melhor. Você falou um ponto legal, aplicar aquilo que os outros fazem e eu replico, né? Então, assim, fulano falou que é bom usar planner, né? Uhum. Que eu sou bom usar planner para me organizar. Para mim não funciona. Para mim também não, né? O Leandro tá aí, ele sabe, eu já falei para ele, eu consigo agendar dois compromissos no mesmo horário já, entendeu? Mesmo tendo agenda, mesmo tendo um quadro ali, eu tenho essa capacidade. Eu tô trabalhando isso para melhorar, entendeu? Tô trabalhando, mas ainda acontece. Então, assim, o planner não funciona para Jana, não funciona para mim, mas você pode tentar. Você tenta, não deu certo, vai para outra maneira. Uhum. Tem uma pergunta ali, Jana. Sim. A Daiane perguntou, né? Antes disso tem o Marcos, que falou que prefere estudar de manhã, que a cabeça tá mais limpa. Eu já não funciono de manhã. O meu momento criativo é à noite. Meu momento, eu funciono no mecânico, tudo, mas para criar, para ser criativo ou para inserir conhecimento, eu prefiro à noite. E a Van tá falando assim, ó, como poderíamos organizar os estudos da pós-inglês e assuntos relacionados ao trabalho? Você acredita que separar um em cada dia rende mais ou um pouquinho de cada por dia? Essa é uma pergunta. E aí E aí a Daiane fala, para mim, só funciona com silêncio total e material para que eu possa anotar os bizus e depois fazer minhas anotações. Se eu pudesse, estudaria pela manhã, mas para mim é corrido, então estudo à noite. Bom, eu vou dizer também para a Daiane que silêncio total para mim não rola. Adolescente, eu estudava com TV ligada, som ligado, e aí eu ia estudar. Não conseguia de jeito nenhum estudar no silêncio total. Eu também. Marcos, não é planter, é planner. É um planejador, isso. É um planner. É para planejar o seu dia. É tipo uma agenda, mas de compromissos, né? Uhum. Eu também, Jana, na questão... Meu marido sempre perguntou, né? Como é que você estuda assim? Então, eu acordava, eu podia ligar a TV do quarto, entendeu? E eu estudava deitada. E ele ficava admirado, né? Então, eu fazia o estudo. O meu estudo é assim... Eu estudava quando adolescente, no ônibus, podia estar de pé ali, segurando, entendeu? Com a apostila, eu estudava. Então, assim, esse processo de ter que ficar sentada, certinha na cadeira, isso para mim não é muito a minha realidade, certo? Eu preciso fazer. Então, se é estudar agora, eu estudo agora, pronto, vai lá e mato logo esse assunto, né? O que perguntaram sobre a divisão... depende muito se para você faz sentido. Então, o ideal é você separar alguns dias, faz uma experiência, né? Separa alguns dias, gera um compromisso com você. Então, assim, na segunda-feira vai ser X, na terça X, você separa os assuntos. Aí você vê como que rende isso, né? Como que rende. Depois faz um outro teste. Eu vou fazer e vou estudar um pouquinho por dia de cada. Qual que rendeu melhor, né? Compara, o que ficou melhor para você, qual que você achou mais fácil, o que foi mais fluiu melhor, né? Então, assim, daí você vai poder dizer, nossa, olha que legal, eu prefiro separar.
Ou não, eu prefiro estudar um pouquinho de cada dia. Porque se você for pelo que a Jana faz, a Jana vai dizer, meu Deus, é um por dia, entendeu? Mas talvez para você não seja o melhor. Então é importante fazer isso, né? Essa avaliação, assim, essa percepção do que fica melhor para você, né? Uhum. E como gerenciar o tempo? Para gerenciar o tempo, gente, é uma dificuldade que os meus clientes também encontram, né? Como que faz para fazer tudo? Essa semana eu fiz uma consultoria com uma pessoa, Jana, onde nós abrimos a agenda dela e nós colocamos tudo. E daí, até de repente o Marcos entenda isso, nós temos o costume de ir lá na agenda e colocar às 19 horas academia. Beleza? Só que você está esquecendo do deslocamento, você está esquecendo de se arrumar para academia ou de deixar o material pronto. Então, será que a academia começa às 19 horas ou começa às 18h30? Uhum. E quando você abre a sua agenda para tudo e você coloca até o horário do café da manhã, o horário que você para estudar, o horário que você se desloca para o seu trabalho ou está em home office, né? O horário que você fica com as crianças, o horário que eu vou dormir. Aí você vê o quão produtivo você está sendo, entendeu? E você começa também a perceber o que dá para você eliminar, o que dá para você melhorar. Então, assim, abrir a agenda. Eu não estou falando aqui de ter uma agenda. Eu estou falando de abrir ela e colocar os horários reais para você realmente perceber o que dá para colocar mais e o que você tem que tirar, porque nós só temos 24 horas. Sim. Eu tenho, a Jana só tem 24 horas, então a gente não consegue fazer milagre, né? Então isso é muito legal, abrir a agenda. E realmente ser muito sincero com você. Qual horário do quê? Né? Quanto tempo para cada coisa? Aí você consegue realmente gerenciar o seu tempo. Não sei se conseguiu, se fez sentido isso para você, né? Para você, Jana, é Marcos, né? Também, isso, né? Isso. Pro Mas Marcos. assim, tem muita gente que coloca coisas na agenda, né? E não segue. Sim. Tipo, assim, eu tinha um aluno, por exemplo, que ele tinha tudo na agenda. Ele abria para mim, inclusive, compartilhava a tela comigo. Tá na agenda. Eu falei, mas realmente você foi lá nesse horário? Ah, não, é que meu amigo me chamou nesse horário. Aí, como eu vi que era só isso aqui que eu tinha que fazer, eu fui lá com ele, mas aí acabou atrasando o horário de eu estar na sua aula, porque eu estava com ele e ia levar mais tempo do que aquilo que estava originalmente programado. Então, assim, sim, muitas vezes você tem que ser meio caxias, principalmente no começo, quando você está se organizando, e falar assim, não, eu vou fazer aquilo. E dizer o não, porque assim, colocar coisas na lista também envolve escolhas. E toda escolha tem uma perda. Não adianta. Se você escolher o A, você não vai ter o B. Pelo menos não naquele mesmo momento. E às vezes as pessoas, elas não fazem isso por uma questão de não querer ter a perda. Querer ter os dois ao mesmo tempo. Não, mas isso que você falou faz total sentido, Jana. Total sentido. Olha só, primeiro que entra aí a dificuldade do falar não. Né? É um sabotador. É um sabotador nato. Essa questão do falar não. Outro tem a característica da pessoa, se a pessoa é muito prestativa, né? Aí também é um outro sabotador. Beleza. Mas a questão sempre faça essa pergunta, de 0 a 10, o quão isso é importante para mim. O quão isso é importante para mim. Se for uma nota de 10, provavelmente você gera um compromisso com você. E esse compromisso eu tenho que fazer porque eu sei o resultado que eu quero atingir. Agora, se eu não tiver clareza e minha nota for 5, aí eu troco por qualquer coisa mesmo. Entendeu, Jana? Aí eu troco. Então, assim, o quão é importante aquilo no seu dia a dia.
né? Eu coloco na agenda, mas é realmente aquilo que eu quero fazer? Isso faz sentido? É importante? Eu estou comprometido com esse processo de aprendizagem, com esse compromisso que eu inseri na agenda, né? O quão comprometido você está com isso? Então, assim, essas são análises, são perguntinhas que nós temos que fazer. Porque daí, se for a nota 3, cara, eu nem faço. Eu nem coloco, não é algo importante para mim, né? Então, assim, sempre se perguntar o quão importante, de 0 a 10, o quanto isso vai influenciar no meu resultado, já te ajuda nisso. Você já ancora ali, poxa, isso daqui eu preciso. Se eu preciso aprender o inglês para aquela promoção que eu tanto almejo, como é que eu vou procrastinar? Como é que eu vou, deixar para fazer para depois? Então, eu tenho que fazer isso agora. Agora, se eu começo a procrastinar muito, se eu começo, de repente, os teus medos são outros, né, Jana? Daí a gente entra em outra questão, né? O que será que, se eu ter aquela promoção, né? Eu quero a promoção. Olha que complexo isso, Jana. Nem sei se é o caso das pessoas aqui ou não, mas eu quero aquela promoção. Depende do meu inglês. Mas eu tenho medo dessa promoção acontecer. E se eu tenho medo, como é que vai ser depois a minha rotina? Como é que vai ser? Será que vai ter muita responsabilidade? E daí aquele medo lá do futuro me trava aqui agora. Por isso que às vezes eu não dou importância para isso da maneira com que eu tinha que dar. Então, assim, e isso também são análises que muitas vezes você sozinho não consegue fazer. Mas com a ajuda de um profissional, você acelera o resultado, você elimina isso, quando você vê, você já está destravado falando inglês, coisa que você levou a vida inteira para fazer. Não é mesmo, Jana? Exato. A Daiane falou, assim, que ter disciplina é imprescindível. Só conquistaremos o nosso objetivo com dedicação e disciplina. E aí, a gente entra na questão da organização, porque saber que ter dedicação e disciplina é importante. Para a gente ser disciplinado, nós precisamos estar organizados, porque a organização, ela traz a disciplina de fazer. Por exemplo, se você sabe que toda terça-feira você tem que separar meia hora do seu dia para revisar um material, você vai revisar o material toda terça-feira, aquela meia hora. Então, se você não sabe o que fazer, porque muitas vezes, não sei se isso acontece com você, mas alguns alunos que eu tive e que eu tenho não sabem por onde começar. Sabe que é importante estudar, sabe que tem que estudar, mas não sabe por onde começar. E aí, quando eu falo para eles, começa por aqui, faz isso aqui durante X tempo. Aí eles fazem 1, 2 dias, do terceiro já esquece, já deixa para lá. Eu vou fazer, hoje eu tenho tempo, vou fazer mais tempo. Só que aí ele esquece que o tempo que eu dei para ele foi o tempo produtividade versus tempo. O que realmente vai ser efetivo. Porque, não sei se você conhece um pouco de neurociência, mas o seu cérebro, ele só assimila os primeiros 10 minutos de estudo. Olha só, que legal. A partir do 15º, você tem que dar uma pausa. Você pode voltar a estudar, mas você tem que dar uma pausa. Por isso que aquele método Pomodoro é tão eficaz. O método Pomodoro, já ouvi falar dele, que são os 25 minutos, né? Isso, que dá pausas de 5 minutos entre eles. Então, assim, por isso que ele é tão efetivo. Porque essa pausa, essa quebrada de você estar estudando inglês e de repente você para por 5 minutos para ir brincar com o cachorro, dá um choque no seu cérebro. Isso. Oxigena o cérebro, né? Exato. Esse choque oxigena o cérebro e faz com que você volte
energizado para mais 25 minutos. Uhum. Por isso que passar a noite estudando para uma prova, você não rende, né? Do que se você tivesse estudado um pouquinho a semana inteira. Exato, exato. Em geral, eu peço para os meus alunos estudarem inglês 15 minutinhos por dia. Não é estudar. Eu não uso aquela coisa tradicional do estudar. Para mim, da decoreba. Exato. Para mim, 15 minutos com o inglês é uma música, escutar uma música, assistir uma série, ouvir, expor você ao inglês. Estudar é na aula, guiado por mim, orientado, vendo o que você precisa ajustar. Isso é estudar. Sim. E aí, o resto do tempo, você tem que se expor ao inglês. Estar sempre em contato com ele, seja no telefone, seja no e-mail, seja num artigo. Um post é estudar. Mas as pessoas querem livros de gramática, lista de exercícios. E isso não é efetivo para o dia de hoje. Porque a maioria do pessoal é digital visual. E é a questão. A maioria das pessoas. É a questão da prática, né, Jana? Fazer forçar o seu cérebro a realmente, né, colocar em prática aquilo, né? Então, isso que é o bacana. Por isso que você fala desses 15 minutos por dia, né? Fazer essa imersão para que o cérebro comece a entender, opa, nossa, olha aqui, mas que palavra é essa no meio da música, né? Mas que palavra que é essa aqui? Olha que legal, consegui identificar isso. Então, é tomar a decisão de forçar o teu cérebro para que ele comece a aceitar aquilo com mais facilidade, né? Exato, exato. Porque assim, o pessoal esquece que antes de falar o primeiro mamãe e papai, eles escutaram o idioma português durante 1 ano e 9 meses. Porque desde que a gente é gerado, a gente começa a escutar nosso pai, nossa mãe, eles convivendo com pessoas, tendo, né? Aí a gente nasce e fica ouvindo eles falarem, mas claro, sem aquele barulho de água placentária, né? Fica mais limpo, vai limpando. E no inglês não é diferente. Quanto mais você ouve, melhor você fala. Quanto mais você lê, melhor você escreve. E isso também funciona com o português. Se você quer escrever muito bem em português, você tem que ler muito. E naturalmente você começa a escrever. Você não vai ficar memorizando os livros que você está lendo. Você lê ele pelo prazer da leitura, pelo prazer de aprender sobre aquele assunto, mas não necessariamente aprender a escrever. Você pode ver, é muito difícil uma pessoa que lê muito escrever errado. Ah, mas isso é batata, né? Isso é uma verdade verdadeira mesmo. E quer ver, Jana, nessa minha especialização, nós tivemos algumas aulas ao vivo, né? E veio material complementar, tudo. Só que nós tínhamos que fazer a prática. E realmente fazer o atendimento com os profissionais que estavam nessa especialização. E lá fomos nós, né? Com medo mesmo, vai fazer a primeira sessão, primeiro chega com a cola, né? Vamos lá, então olha aqui, vai, né? Vai fazendo, né? Depois vai para a segunda, aí já começa a memorizar aquilo, né? Já vai deixando de ser meio mecânico. Aí da quarta para frente, o que acontece? Você já não precisa mais do papel. E você já começa a realmente olhar para a pessoa e começa a realmente se conectar com ela e fazer com que aquela metodologia funcione para esta pessoa. Então, assim, mas de que maneira que isso aconteceu? Na prática. Na prática. Se eu ficasse lá só ouvindo a mentora, né? Falando como fazer,
eu não iria ter a expertise hoje. Então, realmente, aguçar todos os sentidos nesse processo de aprendizado é algo fundamental. Até mesmo agora eu pensei na questão da comida, né, Jana? Uhum. Então, assim, todos os sentidos nós temos que realmente aproveitar ele e fazer com que eles nos ajudem nesse processo de aprendizagem, Uhum. né? Fez sentido isso, Jana? Total, para mim total. E para vocês, Que galera? bom. Fala aí pra Que gente. bom. Mas se você pudesse resumir aí um passo a passo para você se organizar. Bom, eu lembro de alguns passos que você falou. Autoconhecimento, saber quem realmente você é. O segundo passo, qual seria? Ter uma linha mestra, decidir como eu vou fazer e confiar naquilo. Eu acho que é o primordial. Então, assim, decidir que a minha que a minha mentora seria tal para minha linha profissional. Então, assim, eu sigo ela. O que ela fala para mim não é colocar um tapume, sabe, Jana? Não é ficar assim. Mas eu absorvo aquilo mesmo. Eu entendo primeiro disso para depois ir confrontar com outras informações. Então, assim, ter uma linha mestra realmente nesse quesito da metodologia, de quem eu vou seguir. A Jana trabalha de uma maneira. É do jeito que a Jana trabalha que eu vou seguir. Ela é minha linha mestra, entendeu? Eu vou definir por isso. Eu acho que esse é o segundo passo também, Jana. Tá. Então, autoconhecimento, linha mestra. Terceiro passo, de tudo que a gente conversou, eu acho que entra a questão de você... Me ajude aí, Jana. De você se planejar, talvez. Planejar que é a agenda, abrir né? a agenda. Abrir a agenda, Jana. Fazer aquela abertura da agenda mesmo. Entender dentro das 24 horas o quanto que eu tenho, que eu vou disponibilizar e gerar um compromisso comigo. Gerar esse compromisso, entendeu? Então, eu tenho um compromisso de fazer realmente, de estudar todo dia antes de dormir. Ou todo dia de manhã, como as pessoas falaram. Então, isso é importante, né? O Leandro falou da meta, exato. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Sim, sim. E aí entra também aquela pergunta, né, que eu comentei. Qual é a importância desse aprendizado na minha vida? Né? Qual é o resultado que isso vai me gerar? Fazer essa autoavaliação. Né? Eu coloco um compromisso na minha agenda, qual o comprometimento que eu vou ter com isso? Qual é o resultado que isso vai me gerar? Né? Então, eu sei aonde eu quero chegar fazendo isso. Eu sei onde eu quero chegar estudando. É uma viagem que eu vou ter? É levar a minha filha para conhecer lugares fora e ter contato com a língua? Essa é a minha vontade, Jana. Eu não vejo a hora de pegar a Yasmin, pegar meu marido, entendeu? E a gente ir para fora para que ela tenha um contato com pessoas lá fora falando inglês. Isso eu acho muito legal. Isso é uma meta minha. Então, esse é um desejo meu. E se eu desejo isso, aí eu coloco, né, faço essas perguntas. O que eu faço hoje está me levando para esse objetivo, para essa meta? Exato. A Daiane, eu vou só repetir o passo 1 e 2 para a Daiane, que ela falou que travou para ela. O passo 1 é autoconhecimento, o segundo é a linha mestra, que é você decidir que metodologia que você vai seguir e seguir ela, pelo menos tentar fazer o que está sendo proposto para ver se funciona ou não para você. Eu acredito, Jana, e acredito sem demagogia, que toda metodologia funciona, mas não para todo mundo. Sim, sim. Você tem que encontrar aquela que encaixa com você e com a sua necessidade. Né? Se você está com pressa de aprender inglês, porque você tem uma viagem daqui a 1 ano, você vai entrar no método que leva 9 anos para você aprender inglês? Não rola, né? Não funciona. Então, assim, você tem que colocar as duas coisas na balança, né?
Você precisa fazer uma transição de carreira. Aí você vai fazer sozinho, sendo que você, como um profissional, você iria acelerar. Você realmente quer fazer essa transição de carreira? Ou você só está falando, eu tô de saco cheio do meu trabalho, quero ir embora? Porque tem um monte de gente trabalhando, dizendo assim, eu não quero mais trabalhar aqui, mas vai todo dia. Tá querendo querer, né? A pessoa tá querendo querer ainda sair do trabalho, tá querendo querer algo melhor para a vida dela. Exato. Então, assim, são essas organizações assim que a gente precisa estabelecer, né? Então, vamos lá, autoconhecimento, linha mestra, planejamento. Que é abrir a agenda. Isso. E aí, as metas, ter aonde você quer chegar. Mas, gente, pelo amor de Deus, meta não é sonho. Sonho, você pode sonhar com a Ferrari, mas primeiro você tem que ter a meta, né? Vamos lá, para chegar na Ferrari, eu tenho que ter o dinheiro do Fusquinha primeiro, depois, para até chegar na Ferrari. Então, assim, eu uso esse exemplo exatamente para o pessoal separar um pouquinho o que é meta e o que é sonho. Eu posso sonhar com a Ferrari, eu posso sonhar com a mansão, eu posso sonhar com a viagem ao redor do mundo, mas eu tenho que fazer metas plausíveis, que dá para mensurar a meta de curto, médio e longo prazo. E aí envolve a organização. Isso que eu ia falar, né? Sempre pensar daqui 3 meses aonde eu quero estar. Porque os grandes players, os grandes profissionais de produtividade, eles falam que a gente tem que ter desenhado os nossos 20 próximos anos. Tem muita pessoa que tem dificuldade nesse processo, né? Tem muita dificuldade. Então, assim, beleza. Entre não ter os 20 próximos anos desenhado em sonhos, em metas, tenho daqui 3 meses. Daqui 3 meses, onde eu quero chegar? Né? Então, daqui 3 meses, como eu quero estar no meu inglês? Aí você olha para a sua agenda, você gera o compromisso, você se planeja, você realmente se compromete com você mesmo, que não tem nada melhor do que a gente se comprometer com você mesmo. Ou, de repente, Jana, pega um guardião, né? Pega um guardião para essa meta. Então, olha, eu me comprometi que eu quero estudar todos os dias 15 minutos. Faz um quadrinho, um placar, né? Um placar das metas, faz esse quadro e você vai marcando. E daí compartilha isso com uma pessoa que vai ser o teu guardião, que vai te ajudar a cobrar. Pô, cara, você não fez hoje os 15 minutos? Ó lá, ó, né? E daí você precisa ter alguém, de repente, no seu pé. Isso varia. Tem pessoas que têm perfil que precisam disso. Isso ajuda no processo. Outras pessoas que nem precisam. Então... Jana, deu uma travadinha. Tá me ouvindo, Jana? Deu uma travada. Opa, eu vi. Vi mesmo que travou. Então, tava falando do placar. Ouviu do placar, Jana? Sim. E coloca um guardião para te ajudar, porque tem pessoas que às vezes precisam, né, dessa ajuda, precisam de alguém ali junto no processo, falando, né, poxa, você não fez hoje, olha lá, tá longe do teu objetivo, você tá atrasando. Então, assim, coloca um guardião para ficar junto com você, que ele te ajuda também nisso. É uma outra dica esse guardião aí. Nós temos 1 minutinho só e eu quero gravar muito essa live, então eu vou correr aqui e agradecer de coração, Jana, a sua participação, foi maravilhosa, amei. Que bom. Vou deixar lá o seu IG marcado na descrição dessa live para quem quiser entrar em contato com você, mas gratidão de coração a todos que assistiram, a todos que participaram e esteja com a gente no próximo sábado. Agora você pode se despedir da galera ou falar alguma coisa que você queira falar. Até ela cortar. Para mim foi um desafio, né, hoje vir aqui falar sobre a organização. Obrigado vocês que permaneceram aqui. A Rose falou que foi excelente live. Eu fico muito feliz. Meu dia vai explodir hoje. Obrigada mesmo, Jana, pelo convite. Foi um prazer mesmo estar aqui com você essa 1 hora.
E que bom ter podido contribuir um pouquinho que seja, né, com as pessoas. Se tiverem mais dúvidas, se ficou meio... A gente marca outra para aprofundar mais esse assunto, né, Jana? Com certeza, com certeza. Eu estou preparando um negócio aí para dezembro. Então, ó. Show, show. Tá? Então, Um beijo, um beijo, galera. Um beijo, beijo, beijo. Gratidão pela participação de vocês. Obrigada. Tchau, tchau, Jana.